Como mandante, campanha de G4. Como visitante, campanha de rebaixamento. Estaremos trazendo os números do Sampaio Corrêa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Como visitante, o Vasco da Gama só perdeu uma partida, está entre os melhores visitantes da Série B do Brasileirão. O time anunciou a contratação do Alex Teixeira. E o técnico Maurício Souza, o zagueiro Quinteiros e o atacante Eric estão aqui no canal Laércio Costa Narrador. Minha galera, um grande abraço, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos trazendo mais um conteúdo fresquinho aqui para você do confronto entre Sampaio Corrêa e Vasco da Gama. Como é que estão essas equipes para esse embate do próximo sábado que você vai acompanhar aqui no canal Laércio Costa Narrador. Mas antes eu quero te convidar, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. E importante também, deixe os seus comentários aqui embaixo para que eu possa fazer uma avaliação daquilo que você está pensando e trazer também conteúdos aqui no nosso programa LCN, tá? No nosso canal. Então vamos juntinhos trazer agora as principais informações de Sampaio Corrêa e do Vasco da Gama. O time tricolor de São Pantaleão trabalhou na segunda-feira, trabalhou também nesta terça-feira no CT José Carlos Macieira, e Leonardo Condé está com aquela dúvida que falei no conteúdo anterior, que é uma dor de cabeça que a gente diz assim, uma dor de cabeça bem gostosa, quando o treinador tem um grupo que ele vê que tem rendimento, que tem a possibilidade de você mexer, colocar, alterar o time e o time não sofrer solução de continuidade, muito pelo contrário, os jogadores estão buscando o seu espaço e você tem uma disputa que é uma disputa saudável entre os atletas dentro de campo. Se não, vejamos, a entrada do Gabriel em lugar do Alan Godoy, que foi poupado para não estourar a musculatura diante do jogo contra o Ituano, fez uma partidaça, uma partida sensacional. Tem dúvida aí? Claro que tem. Claro que tem. Porque o Gabriel, ele há muito esperava essa oportunidade na sua posição de zagueiro. Ainda entrou improvisado no jogo, ele disse que joga também de volante, mas ele é zagueiro. No jogo diante do Cruzeiro, já comentamos isso aqui, você sabe que teve um jogador expulso e aí a coisa não andou no esquema traçado pelo técnico Leonardo Condé com um monte de volantes no meio de campo. Para o jogo diante do Ituano, volta ao time o Gabriel. Fez uma partida exuberante e aí coloca assim a dúvida na cabeça do treinador. Aí por outro lado você tem Alan Godoy, mas Alan Godoy saiu do time. Alan Godoy no ano passado marcou o gol da vitória do Vasco, do Sampaio em cima do Vasco da Gama. É uma dúvida que ele vai ter. Pô, Alan Godoy tá motivado para esse jogo? Claro, contra o Vasco da Gama todo mundo se motiva muito. É o que nós temos reclamado às vezes de alguns jogadores que ficam tímidos dentro de campo. Gabriel Batista entrou, cada bola que ele tirava ele vibrava, passando essa sinergia para os companheiros. Isso é importante, o zagueiro não pode ser tímido, o zagueiro tem que ter pé de ferro na dividida das bolas, não pode ter bola perdida, tem que chegar junto, não se expor, porque se expor diante de um adversário habilidoso, acaba levando o drible e se expondo bastante, mas não foi o caso. Foi um jogador firme, um jogador lúcido em todos os momentos que participou, nas bolas em que interviu. O Gabriel, ele coloca assim essa dúvida na cabeça do Leonardo Condé. E você, Alan Godoy ou Gabriel Furtado? A dúvida do Condé. E depois lá no meio de campo também outro que atuou muito bem foi o Maurício. O André Luiz deve voltar sim, ele é o titular absoluto aí da posição, deve voltar, mas fazendo aqui essa referência ao Maurício, que fez uma bela partida também. Então, o momento que o Sampaio Corrêa passa agora é um momento que eu diria é o melhor momento do Sampaio, em aproveitamento nessa competição. O Sampaio teve na terceira rodada um aproveitamento de 44%, foi o melhor aproveitamento que o Sampaio teve até aqui, nesses jogos do campeonato, e que já foram 17 jogos, e agora nessa 17ª rodada o Sampaio chegou a 43% de aproveitamento. Então só perdendo da terceira rodada, quando chegou a 44%, e a tendência é que se o Sampaio marcar um grande resultado diante do Vasco da Gama, vai de elevador passar de 50% de aproveitamento. E como mandante, o Sampaio está sensacional, o time tricolor de aço está magnífico, maravilhoso. O time do Sampaio
Então, se não, vejamos aqui, o Sampaio Corrêa ocupa a 10ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro com 22 pontos, a 4 da zona de rebaixamento e a 7 do G4. O cenário, passadas 17 rodadas, poderia ser muito, mas muito pior, se não fosse o desempenho, a campanha magnífica que o time faz dentro de casa. Ou seja, minha galera, a segunda melhor campanha como mandante no Campeonato Brasileiro, perdendo só para quem? Para o Cruzeiro. Então o Tricolor tem a pior campanha como visitante, mas como mandante está ali, ó. É a segunda melhor campanha, de acordo com o levantamento feito pelos sites especializados. Em 8 jogos ao lado do torcedor, o Sampaio Corrêa conquistou 20 pontos através de 6 vitórias e 2 empates, invicto em casa. O clube mandante apresenta aproveitamento de 83,3%, Sampaio como mandante. E só fica atrás do líder Cruzeiro, de acordo com o que eu falei ainda há pouquinho, dono de 100% de aproveitamento dentro de casa, ou seja, até o Sampaio perdeu para o Cruzeiro de 2-0, né? Eu digo até, entre aspas, numa brincadeira. Mas o Cruzeiro está muito qualificado ao comando do Pesolano. E tem mais ainda estatística favorável do time do Cruzeiro. E para se ter uma ideia, o Sampaio faturou 90,9% dos seus pontos na Série B dentro do Castelão. O cenário muda completamente quando o time vai jogar fora. O Tricolor amarga a lanterna e é um dos 3 clubes sem vitória como mandante. A lanterna é doído lá fora. Mas o que acontece com o Sampaio Corrêa? O que é que está acontecendo com o time tricolor? É psicológico? É a formação? É o esquema de jogo? Algo está errado quando o Sampaio Corrêa vai para fora. Porque quando o Sampaio joga em casa, as dimensões do campo são as mesmas, né? São as mesmas, 105 por 68. Mudou alguma coisa? O piso é mais macio do que os outros, e daí? O Sampaio não se adapta jogando fora, tem que se adaptar. Se adapta jogando fora. Um gramado mais. O Sampaio treina todos os dias no seu CT de treinamento, que é o José Carlos Macieira, com o piso que é igual aos demais pisos do país, né? E esse gramado fofinho é devido à grama, mas é apenas fofo, não é aquele gramado, não. Claro que o gramado mais fofinho, ele apresenta uma diferença em relação a outros gramados do país, mas não creio que seja isto, não creio que seja isto. Já jogou aqui com essa grama a seleção brasileira, várias vezes a seleção brasileira já jogou aqui, né? As outras equipes da Série A também já tiveram aqui, o próprio Vasco da Gama, em outrora, né? Mas não é desculpa para o Sampaio Corrêa. Então o Sampaio tem que jogar bem em casa e tem que minimamente fazer bons resultados também fora de casa, porque até aqui são apenas 2 empates, isso aí está baratinando. Se é problema psicológico, chama o psicólogo, né? Trabalha a cabeça dessa moçada antes dos jogos que o Sampaio vai realizar lá fora. E depois do Vasco da Gama aqui, já tem um confronto difícil contra o Londrina para fechar a 19ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. Então são os números do Sampaio Corrêa nesse Campeonato Brasileiro. Eu fiz aqui uma estatística também, estatística não, eu fiz aqui um levantamento do Sampaio Corrêa no Campeonato Brasileiro, e o Sampaio Corrêa como mandante, como visitante. Se não, vejamos, o Sampaio Corrêa como mandante, 1-1 com a Tombense, veja bem, como mandante, 1-1 com a Tombense, foi logo a estreia do Sampaio. Sampaio estreou com um empate com sabor de derrota, vinha de uma sequência de jogos sem vitória no Campeonato Maranhense, torcedor muito desconfiado. Será que é por isso que o torcedor não está indo lá no jogo do Sampaio Corrêa? Daqui a pouco a gente fala de público também. Então, 1-1 em cima do Tombense, empate, 3-1 no Brusque, vitória, 1-1 no Operário, empate, 2-0 no Vila Nova, 2-1 no Guarani, 2-0 no Náutico, 2-0 no CSA, 2-0 no Ituano. Foram jogos em casa do Sampaio, fazendo um total de 8 jogos. E o 9º jogo agora vai ser diante do Vasco da Gama. Então o Sampaio Corrêa tem 6 vitórias como mandante e 2 empates no Estádio Castelão. Então essa campanha lá de G4 do Sampaio. Agora, quando o Sampaio Corrêa sai ali, depois do Estreito dos Mosquitos, meu amigo, que drama para o Sampaio. Como visitante, o Sampaio Corrêa perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro para o Sport de 1-0. Aí teve Bahia também 1-0.
perdeu para o CRB 2-1, Cruzeiro 2-0, Novo Horizontino empatou lá fora em 0-0, primeiro ponto o Sampaio adquiriu fora, Grêmio 2-0, Ponte Preta 0-0, segundo ponto conquistado fora, aí Criciúma 3-1, esse Criciúma aí foi antes do Novo Horizontino, hein? Chapecoense 3-1 e agora joga com o Londrina para fechar esse primeiro turno, na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E são 7 derrotas e 2 empates somente fora de casa, é o que o Sampaio Corrêa tem nesse momento, né? Então é o Campeonato Brasileiro, é assim que funciona dessa forma. Então, em casa o Sampaio tem uma campanha magnífica e fora de casa uma campanha de rebaixamento, lanterna, jogando fora. Alguma coisa tem que ser feita, algo tem que ser mudado lá no time do Sampaio Corrêa Futebol Clube. E o Vasco da Gama, moçada? O Vasco da Gama, que é a equipe que tem também uma campanha exuberante como visitante, como mandante são vários empates do Vasco da Gama também, como visitante vários empates, mas o time está aí na segunda colocação. Então vamos ver os números do Vasco da Gama como visitante inicialmente, porque visita o Sampaio Corrêa. Então, 1-1 com o CRB, 0-0 com a Chapecoense, 1-1 com o Tombense, 0-0 com o Guarani, ganhou o Náutico de 3-2, ganhou Londrina de 1-0, perdeu para o Novo Horizontino de 2-0, a única derrota que o Vasco tem fora. Criciúma ganhou de 1-0 o Criciúma e agora enfrenta o Sampaio Corrêa. Como visitante, são 4 empates, são 3 vitórias e apenas uma derrota. Como mandante, o Sampaio ainda vai lá, né? Exatamente já no final do Campeonato Brasileiro, penúltima rodada do retorno. Então, 1-1 com o Vila Nova, 1-0 na Ponte Preta, 1-0 no CSA, 1-0 no Bahia, 2-0 no Brusque, 0-0 com o Grêmio, 1-0 no Cruzeiro, e 1-0 no Cruzeiro, 3-0 no Operário e 0-0 com o Sport Recife. São 6 vitórias, 3 empates em 9 jogos realizados em casa, o Vasco da Gama. Então é o Clube de Regatas Vasco da Gama e o Sampaio Corrêa. Ingressos que o torcedor tem perguntado, olha, os ingressos estão sendo vendidos no estádio Meuzinho Santos. Você vai lá e faz a sua procura. Me disseram que a torcida do Vasco está procurando mais ingressos do que a do Sampaio. Será que eu vou acreditar nisso, gente? Será que eu vou acreditar? Será que nós vamos passar vergonha ter mais torcedores do Vasco no Castelão do que torcedores do Sampaio Corrêa? Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para os torcedores e dizem que 80% dos torcedores são do Vasco comprando ingressos. Pelo amor de Deus, não é possível. Eu nem quero acreditar. Mas eu sei que a torcida do Sampaio Corrêa deve reagir se for verdade aquilo que a gente ouviu. Sampaio, então, trabalhando ao comando do técnico Leonardo Condé, nesta terça-feira, nesta quarta-feira, provavelmente o time vai trabalhar no Estádio Castelão e na quinta-feira também finalizar os seus preparativos lá no Estádio Castelão e aí retornando para o CT. Pode ser até que o Sampaio engate também uma sexta-feira de treinamento, mas é pouco provável porque já é véspera do jogo, né? Mas é provável que o Sampaio trabalhe quarta e quinta-feira lá no Estádio Castelão com portões fechados. Para a imprensa tem sido sempre essa prática do Sampaio Corrêa. Mas eu creio que o Sampaio vai com uma bela formação diante do Vasco da Gama e capaz sim de obter uma grande vitória. Clube de Regatas Vasco da Gama que só iniciou nesta terça-feira os trabalhos, a semana do Sampaio Corrêa. Pela manhã houve uma reunião da diretoria com o Alex Teixeira, atacante. Ele que a gente no conteúdo passado já botou ele muito animado. 5 segundinhos só, ele é nós, é Vasco da Gama e tal, todo empolgado. Aí pro Vasco da Gama ele acertou hoje pela manhã, 10 horas da manhã. O Vasco divulgou a sua contratação. Agora vai ser regularizado quando abrir a janela no dia 18. Então é o reforço do Vasco da Gama, o primeiro nesse momento anunciado pela diretoria do Vasco da Gama. O atacante Eric também está muito confiante, o Quinteiros também. Vamos começar com essa moçada que vai falar para nós aqui no canal. Fala aí o atacante Eric, do Vasco da Gama. A gente sabe que a gente não conquistou nada ainda, tem mais um turno inteiro, tem o retorno todo da segunda fase do Brasileirão, tem ainda 3 ou 4 jogos do primeiro turno, então é pés no chão, a gente sabe que o caminho é longo, o caminho é árduo, vai ser difícil, mas a gente está trabalhando forte, jogo a jogo, degrau por degrau, para conquistar nossas vitórias, conquistar o nosso objetivo maior do clube. A preparação, cara,
Vendo vídeos, bastante conversa com o professor, bastante conversa com o Maurício, bastante análise para a gente diminuir os nossos erros e tentar aumentar nossos acertos. Então a gente vem trabalhando forte, acho que o grupo está se dedicando para que a gente possa conquistar nosso objetivo, o objetivo do clube, que é maior ainda, que é o primeiro. E creio que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nós acertando tudo que temos que acertar, todos os detalhes certinho, para que a gente possa no final do ano comemorar. E agora o zagueiro Quinteiros. Olha, essa zaga do Vasco é muito boa. Ainda bem que o Thiago Rodrigues não vai jogar. Tá suspenso aí com o terceiro cartão amarelo. Fala aí, Quinteiros. Muito, né? Thiago é um líder, Thiago é uma referência do grupo, mas acho que o Rolls, os goleiros que estão aí estão muito preparados também para fazer um grande trabalho. Aqui você tem visto que entra um, entra outro e entra cumprindo a função. E isso é porque todo o grupo, todos os atletas se treinam a 200%, dão a vida nos treinos e esse é reflexo no campo, sabe? Esse é reflexo da família que a gente está construindo, assim que com certeza o goleiro que o Mister escolhe vai fazer um grande jogo, sem dúvida. Sabíamos da pressão, o Dani, o preparador físico da gente, tinha trabalhado aqui, falou um pouco com a gente. A verdade era a primeira vez que eu jogava aqui, sabe, nesse estádio, e é um abafo, sabe? 60 a torcida deles. Mas sabíamos, acho que, apesar de que a gente tem muito menino novos, são meninos muito maduros, muito focados, que escutam muito também. E acho que o grupo vai numa direção muito boa, sabe? E crescendo cada vez mais na experiência em muitas coisas. Está jogando muito bem também o Quinteiros. E agora a avaliação do professor Maurício Souza, falando aqui sobre o seu clube, claro, sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente tem conversado, né, eu, Carlos Brasil, o Eduardo Húngaro, a gente tem conversado sobre a possibilidade, né, uma janela que se abre, o Vasco, ele tá buscando, ele está se movimentando. A gente sabe das dificuldades, né, que o clube enfrenta ainda para trazer jogadores. Porém, nós temos uma gama de jogadores, né, aí em conversação. Eu acho que o Brasil é o cara mais certo a comentar sobre esse assunto. Mas o que eu posso falar é que o Vasco não está parado, o Vasco sabe que precisa, né, de alguns reforços, como você falou. Hoje a gente não teve o Edmar. Nós treinamos durante a semana o Luiz Henrique ali, né, tanto é que a gente sabia que o Riquelme talvez não conseguisse. Mas enfim, o mais importante é que nós não estamos parados, que a gente sabe da importância dos reforços e eu tenho certeza que na hora certa eles virão. Então é isso, minha galera. Aí de Sampaio Corrêa e Vasco da Gama, nós temos aqui um levantamento também. Eu tenho um levantamento aqui para você. Técnicos que caíram no Campeonato Brasileiro. Rapaz, caiu mais um técnico, Mazola Júnior. O Sampaio derrubou mais um. Já tinha derrubado o Igor do Vila Nova. Aí me parece que mais um aí entrou também nessa meiuca. E agora, depois da derrota, o Mazola Júnior não é mais técnico do Ituano. Então foi substituído. E em meio a esse lance de troca de técnico, não troca de técnico, vamos ver aqui como é que tá. Apenas 2 técnicos sobrevivem à troca de treinadores no Campeonato Brasileiro em 2022. E até mesmo na temporada 2022. Técnicos que estão aqui na Série B. Tá? Quem são? Com a demissão que foi anunciada na manhã desta terça-feira do Mazola Júnior pela diretoria do Ituano, apenas 2 clubes entre todos os 20 que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro não trocaram de técnico em 2022. São eles: o líder Cruzeiro, que tem Paulo Pesolano, continua desde o início da temporada, e o do Criciúma, que é o Cláudio Tencati. Esses 2 treinadores somente, porque o Léo Condé do Sampaio, ele já chegou já na temporada de 2022, então ele teve uma substituição aí, o Sampaio Corrêa, né, que foi do João Brigatti, que saiu, e aí ele substituiu o Brigatti, chegou então o Condé já nessa temporada 2022, então a gente não coloca o Condé aqui na conta, mas ele agora na Série B, Sampaio mantém o Condé no comando técnico. Então o Mazola Júnior é um técnico que já deu adeus. As mudanças de técnicos dos clubes da Série B em 2022
Guto Ferreira caiu do Bahia, entrou o Enderson Moreira. Do Brusque, Vaguinho Dias saiu, entrou o Luan Carlos. Chapecoense, Felipe Conceição era o técnico, entrou o Gilson Cleida, que já saiu também para a chegada de um outro treinador, que é o Cabo, né, o Marcelo Cabo. Aí tivemos o Grêmio, o CRB, Alan Al, saiu para a chegada do Marcelo Chamusca, que saiu para a chegada do Daniel Paulista. O Grêmio, Wagner Mancini, saiu para Roger Machado, que continua. No Guarani, Daniel Paulista saiu para Marcelo Chamusca e depois o Moza, que chegou lá no Guarani. Ituano, Mazola Júnior, deixou agora, estava no clube desde 2021, o clube ainda não anunciou o novo professor. Londrina, Vinícius Eutrópio, saiu para a chegada de Adilson Batista. O Náutico, Felipe Conceição, saiu para a chegada de Roberto Fonseca. Olha onde está o Roberto Fonseca, hein? Aqui no Náutico. Novo Horizontino, Léo Condé saiu, Alan Al chegou, saiu Alan Al, Rafael Guanais agora é o técnico. No Operário, Ricardo Catalá deixou o comando para Claudinei Oliveira, que é o treinador agora atual. Ponte Preta, Gilson Kleina saiu para a chegada do Hélio dos Anjos, que continuou o seu trabalho. Sampaio Corrêa, João Brigatti saiu para a chegada do Léo Condé. No Esporte, Gustavo Florentin saiu para Gilmar Dalpozo chegar e depois foi substituído também pelo Lisca. Tombense, Emerson Maria saiu para a chegada do Bruno Pivetti. E agora que mais? No Vasco, Zé Ricardo saiu porque quis também, recebeu lá convite do Japão e chegou o Maurício Souza. E no Vila Nova, Dado Cavalcante, saiu para a entrada do Igor Magalhães. Então, exatamente isso, galera, os técnicos, substitutos deles no Campeonato Brasileiro da Série B. Então tá assim essa dança de técnicos no nosso futebol. Acho que já falei demais por hoje. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos, fique com Deus, até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.